Olá, eu sou o Roberto. Bem-vindo ao curso de Açúcar e Álcool. Esse curso tem o objetivo de capacitar os profissionais iniciantes ou aprimorar os conhecimentos dos que já atuam nesse setor. Com o conteúdo que será estudado, você poderá exercer a função de assistente ou auxiliar em diversos setores do processo de produção de açúcar e álcool. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Nessa aula, você aprenderá sobre os aspectos do tratamento primário do caldo e também conhecerá os diferentes tipos de peneiras utilizados nesse processo. Olá, preparado para iniciar mais uma aula do seu curso de Açúcar e Álcool? Espero que tenha se preparado através do estudo da aula passada. Antes de começarmos com conteúdo novo, vamos relembrar os assuntos que já aprendemos. Na aula anterior, você aprendeu sobre os aspectos relacionados ao descarregamento da cana nas usinas, que ocorre após a recepção da cana. Estudou que guindastes tipo hilo, pontes rolantes com garras hidráulicas e tombador hidráulico são equipamentos utilizados para o descarregamento e estocagem da cana. Também aprendeu sobre os processos que ocorrem no preparo da cana, como a alimentação da moenda, a lavagem e a condução da cana. Além disso, vimos sobre o processo de extração do caldo, que pode ser feito por moagem, pela moenda, ou difusão pelo difusor. Nessa aula, vamos estudar sobre os processos relacionados ao tratamento do caldo da cana-de-açúcar. Nos assuntos que vamos estudar, você conhecerá funções do setor de tratamento do caldo que podem ser exercidas por um assistente de produção de açúcar e álcool. Dentre essas funções, você poderá ser operador de tratamento de caldo, encarregado pela asepsia e limpeza do setor para impedir contaminações. Além disso, você poderá ser um folguista, isto é, um funcionário que faz rodízio de funções, pois substitui a função de algum funcionário que esteja de folga ou ausente. São diversas as oportunidades nessa área, não é mesmo? Por isso, se empenhe bastante nos estudos dessa aula. Então, vamos lá! Após ser extraído, o caldo apresenta uma grande quantidade de impurezas e, dessa forma, possui uma qualidade variável. Essas características são resultantes do tipo de carregamento, eficiência da lavagem da cana, preparo da cana, qualidade da matéria-prima, dentre outros fatores. Com o objetivo de retirar as impurezas presentes nessa matéria-prima, o caldo passa por tratamentos. São eles o tratamento primário e o tratamento químico. Antes de conhecê-los, vamos fixar o conteúdo já abordado. Na próxima página, verifique se a sentença apresentada é verdadeira ou falsa. O objetivo do tratamento do caldo é retirar as impurezas presentes nessa matéria-prima. Verdadeiro? Falso? Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Ótimo, essa afirmação é verdadeira. Acabamos de aprender que a eliminação das impurezas é a função do tratamento do caldo. Então vamos conhecer esses tratamentos. Vamos começar estudando sobre o tratamento primário do caldo. O caldo apresenta tanto impurezas solúveis como impurezas insolúveis. Como o próprio nome indica, essas impurezas possuem diferenças de solubilidade. O tratamento primário tem como objetivo a máxima eliminação das impurezas insolúveis presentes no caldo. Essas impurezas insolúveis podem ser areia, argila e bagacilho, dentre outras,
cujos teores variam de 0,1 a 1%. Nesse processo, a eliminação das impurezas se dá através de uma separação simplesmente física, sem a adição de produtos químicos. A eliminação desses materiais contribui para melhorar a qualidade dos produtos finais, isto é, do açúcar e do álcool. Além disso, esse processo aumenta a eficiência e a vida útil dos equipamentos utilizados ao longo dos procedimentos. Então, vamos entender como é realizado o tratamento primário do caldo. Os equipamentos fundamentais empregados nesse processo são as peneiras, como estas na imagem. Para a separação de todos os sólidos insolúveis presentes no caldo, as peneiras são definidas de acordo com a granulometria, isto é, com o tamanho. Assim, as peneiras são utilizadas para um pré-tratamento, em que os sólidos insolúveis são retidos a partir de um determinado tamanho. Dessa forma, existem diversos tipos de peneiras. As mais comuns são: peneira Cush-Cush, peneira rotativa, peneira estática, peneira vibratória. Dentre os componentes dessas peneiras estão as telas, que também podem variar. Contudo, as mais comumente utilizadas são as metálicas ou as sintéticas, isto é, de nylon, que também podem apresentar malhas com aberturas variáveis. E é justamente essa abertura, juntamente com a distribuição granulométrica dos sólidos totais, isto é, o tamanho das impurezas que estão em suspensão no caldo, que determinam a eficiência da separação das impurezas na peneira. Antes de conhecermos um pouco mais sobre o funcionamento das peneiras, vamos conferir se você compreendeu bem o que já foi explicado. Na próxima página, defina se a afirmação apresentada é verdadeira ou falsa. A função do tratamento primário do caldo é realizar a lavagem da cana, verdadeiro ou falso? Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Parabéns, essa afirmação é falsa, pois aprendemos que a verdadeira função do tratamento primário é eliminar ao máximo as impurezas presentes no caldo. Agora vamos entender como o caldo passa pelas peneiras. As peneiras se encontram instaladas na moenda, que, como já vimos, é o local onde é extraído o caldo da cana. Assim, o caldo peneirado nesse local segue para o tratamento químico para a fabricação do açúcar, apresentando uma eficiência de 60% a 80%. Já o material retido, isto é, as impurezas, retornam para a moenda, geralmente no segundo terno. Vamos conhecer um pouco mais sobre os tipos de peneiras. Peneira Cush-Cush. Esse equipamento é constituído por peneiras fixas, com aberturas de 0,5 mm a 2 mm, localizando-se bem próximo da moenda. Seu objetivo é eliminar o material mais grosseiro em suspensão, o bagacilho. O material retido, constituído principalmente de caldo e bagacilho, retorna por meio de raspas entre o primeiro e o segundo terno da moenda, ou mesmo antes do primeiro terno. Este tipo de peneira vem sendo amplamente substituída por peneiras rotativas, devido ao grande desgaste das telas, manutenção nas correntes
e taliscas, difícil limpeza e consequente favorecimento ao desenvolvimento de micro-organismos prejudiciais que provocam a decomposição do caldo. Peneira rotativa. Esse tipo de peneira é composto por um cilindro rotativo inclinado, que é capaz de realizar cerca de 10 rotações por minuto. Ainda assim, ela apresenta forma e construção simples, de modo que pode ser criada na própria usina. Na maioria das vezes, ela é construída sobre os tanques que coletam o caldo na moenda. Em relação à sua tela, o material utilizado é o polipropileno, com perfurações de 0,2 a 0,5 milímetros. Atualmente vem substituindo as tradicionais peneiras Cush-Cush na tarefa de fazer a primeira remoção de impurezas, pois são mais eficientes, possuem maior facilidade de limpeza e baixo custo de manutenção. Peneiras estáticas ou DSM. Muito empregada atualmente, as peneiras estáticas não possuem peças móveis. São utilizadas na filtração secundária do caldo bruto. Sua capacidade varia de acordo com o tipo de tela utilizada e o grau de inclinação. Peneira vibratória. Diferentemente da peneira estática, esta refere-se a um equipamento móvel, com inclinação entre 15 e 35 graus com a horizontal. Como o próprio nome indica, é a sua vibração que faz com que uma grande quantidade de caldo seja peneirado em uma pequena área da peneira. Esse tipo de peneira trabalha com aproximadamente 600 vibrações por minuto. Em relação à sua tela, ela pode ser em inox ou polipropileno, com perfurações de 0,2 a 0,6 milímetros. Assim como as estáticas, podem ser utilizadas na filtração secundária do caldo bruto, mas atualmente estão em desuso devido ao seu elevado custo de manutenção. Vamos conferir se você compreendeu os diferentes tipos de peneiras. Novamente, indique se a frase a seguir é verdadeira ou falsa. As peneiras se encontram instaladas na lavoura de cana-de-açúcar. Verdadeiro? Falso? Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Excelente! Essa frase é falsa, pois aprendemos que as peneiras se encontram instaladas na moenda. Antes de encerrarmos nossa aula, vamos conhecer mais alguns aspectos relacionados ao tratamento primário do caldo. Devido à grande quantidade de impurezas que podem ficar presas nas peneiras, em alguns casos é preciso o uso de soda cáustica e escovas para que ela possa ser limpa. Vale ressaltar que, independentemente do tipo de peneira, é necessário realizar a limpeza a cada 3 horas, com água quente ou vapor. Esse processo é fundamental para aumentar a qualidade do produto final. É essencial realizar a manutenção em máquinas e equipamentos de trabalho. Isso evita atrasos e perdas na produção, além de garantir a segurança dos funcionários. Há ainda outro equipamento que também pode ser utilizado para a mesma finalidade das peneiras: o hidrociclone. O princípio de funcionamento deste equipamento baseia-se na diferença de densidades entre sólido e líquido. Esse equipamento gera uma força centrífuga que separa a areia e a argila do caldo.
Em alguns casos, consegue-se alcançar uma eficiência de separação acima de 90%. Com isso, acabamos de conhecer os fatores envolvidos no tratamento primário do caldo e os equipamentos utilizados nesse processo. Lembre-se de que existem diversas funções desse processo que você poderá exercer. Assim, é muito importante que você conheça bem os aspectos relacionados a ele. Na próxima aula, vamos continuar a estudar sobre o tratamento do caldo, mas conheceremos outro tipo de tratamento, o químico. Por isso, estude bastante, pois os assuntos dessas aulas estão interligados. Olá! Em nossa sexta aula, aprendemos sobre os aspectos do tratamento primário do caldo. Aprendemos também sobre os diferentes tipos de peneiras utilizados nesse processo. O tratamento primário tem como objetivo a máxima eliminação das impurezas insolúveis presentes no caldo. Essas impurezas insolúveis podem ser areia, argila, bagaçilho, dentre outras. Lembre-se que você pode rever qualquer aula se precisar. Até a próxima!